amados! Aqui estamos de volta para tratarmos agora finalmente do nosso parágrafo inicial, que é o nosso parágrafo introdutório, tá? Então, nós vamos combinar aqui que o que tem escrito neste quadrinho se refere ao parágrafo de introdução, ou seja, ao início do nosso texto propriamente dito, tá? Antes da gente começar, gente, na análise estrutural, falar especificamente o que se escreve, como se escreve, a gente vai combinar uma coisa. Antes da escrita do nosso texto, nós temos que planejar os períodos que nós vamos encaixar em cada um dos nossos momentos textuais, que a gente chama de parágrafo, tá? Então, raciocinem comigo. Nós temos dentro de uma dissertação argumentativa, pelo menos, 3 partes distintas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para cada uma dessas partes, naturalmente, nós desenvolvemos um parágrafo, exceto para a parte de desenvolvimento, que nós temos que desenvolver obrigatoriamente pelo menos 2 parágrafos, certinho? Então, dentro dessa conta simples, a gente entende que precisamos de pelo menos um parágrafo de introdução, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento e pelo menos mais um parágrafo de introdução. O nosso texto vai ter, portanto, pelo menos 4 parágrafos no total, tá? Eu falo pra vocês que pelo menos nós teremos 4 parágrafos, porque a gente vai aprender também um pouco mais pra frente como que nós vamos desenvolver esse texto com 5 parágrafos, com 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? É uma outra técnica de escrita, mas que não é tão utilizada aqui na redação modelo Enem, e a gente vai descobrir o porquê. Bom, partindo desse raciocínio que nós vamos desenvolver aí pelo menos um parágrafo introdutório, como é que nós vamos organizar esse parágrafo introdutório? Vocês têm que pensar, gente, que nós temos apenas 30 linhas para desenvolvermos o nosso tema e o nosso eixo temático. Tem muita gente que é praticamente um parto, né, para escrever as 30 linhas. Principalmente no colégio, eu tenho muito aluno que escreve 15 linhas chorando e entrega o texto com 15 linhas e fala: misericórdia, professora, quase que não sai. Qual é o problema disso? Em 15 linhas, gente, não dá mal pra gente expor a nossa ideia, quiçá convencer alguém do nosso ponto de vista. Muito difícil que você consiga esse feito em menos de 30 linhas, tá? E vocês vão descobrir, gente, também que essas 30 linhas, elas se tornam pouco pra nós. Tem um momento que a gente quer escrever mais coisa e não tem linha pra isso. Aí a gente desenvolve uma outra técnica, que é a técnica de diminuir nossa letra. Mas a gente chega lá também, tá? Falando especificamente sobre o nosso parágrafo introdutório. Nós temos 30 linhas para desenvolver o texto como um todo. E o parágrafo de introdução, gente, como o próprio nome já sugere, ele simplesmente introduz o assunto. Ou seja, dentro do nosso parágrafo de introdução, as principais informações que devem conter por ali são o tema e a tese. O tema é ali o assunto propriamente dito, né, o nosso elemento norteador, e a tese é aquilo que a gente chama de opinião ou ponto de vista, ou seja, a gente não precisa gastar muita linha na introdução. É até uma estratégia falha da nossa parte se nós gastarmos muitas linhas na introdução. Por quê? Porque a gente precisa muito dessas linhas nos parágrafos de desenvolvimento e no parágrafo de proposta de intervenção. Ela fica gigante, ela fica grandona, e a gente vai descobrir o porquê também. Então, dentro da nossa estratégia textual, quantas linhas nós vamos guardar, nós vamos nos organizar para utilizar aqui nesse parágrafo de introdução? Entre 5 e 7 linhas. A gente não precisa de mais que isso, tá? Obviamente aqui no meu quadro pode ser que tenha para mais ou para menos, mas o quadro é uma estratégia didática, né? Obviamente aqui a minha letra tá maior, para que vocês consigam enxergar. Mas isso dentro do nosso formulário de redação, a gente tem que seguir à risca, tudo bem? Entre 5 e 7 linhas no máximo, estourando, a gente não precisa mais que isso. Partindo desse entendimento que a nossa introdução ela vai ter ali pelo menos 7 linhas, a gente vem para uma segunda estratégia do desenvolvimento da escrita dessa introdução, que é o desenvolvimento período a período, tá? Isso significa, portanto, gente, que nós vamos raciocinar e que nós vamos projetar o nosso texto período a período. Todo mundo aí lembra o que é o período? O que seria um período? Mayra, o que é um período? É o final de uma conclusão, né? Um final de uma conclusão de uma ideia. Não. Rafa, o que é um período? Perfeitamente. Não sabe, né, Moisés? Tem que colocar o Silvio Santos. Não sabe, né, Moisés?
Eu tô rindo sozinha no meu meio. O que é um período? Né? A gente vai entender o período, gente, como um enunciado, uma determinada construção que começa com letra maiúscula e termina no sinal de pontuação, tá? Não necessariamente, gente, a finalização do período ela ocorre só com ponto final. Geralmente a gente aprende assim, né? É uma construção até o ponto final. Não necessariamente. Um ponto de interrogação finaliza período, um ponto de exclamação finaliza período, embora esses sinais de pontuação eles não sejam tão comuns dentro da nossa dissertação argumentativa. A gente não exclama muito, a gente não interroga muito, tá? É uma dúvida frequente também, professora, eu posso colocar uma pergunta na minha introdução? Até pode, mas não deve. Qual é o risco que nós corremos quando nós colocamos uma pergunta na introdução? A gente corre o risco de não respondê-la. E isso, dentro da dissertação argumentativa, é um tiro no pé. Quando você utiliza uma pergunta e essa pergunta não tem uma resposta, nós chamamos isso de pergunta retórica. Para que serve uma pergunta retórica? Para levar o leitor à reflexão. Seu leitor fica lá pensando, ser ou não ser? E aí? Será se é? Será se não é? Isso é necessariamente errado em uma dissertação argumentativa? Não necessariamente, mas no gênero Enem é errado. Por quê? Porque o nosso objetivo é a persuasão e jamais a reflexão. Se fosse um eixo temático mais a cara do PAS, o NB, que é um eixo muito mais reflexivo, a gente poderia até ver formas de trabalharmos com essa pergunta, seja ela retórica ou não. Aqui na dissertação modelo Enem nós vamos evitar. Tudo bem? Partindo desse pressuposto, que a gente já sabe o que é um período, como é que nós vamos organizar esses períodos dentro aqui do nosso parágrafo introdutório? Acompanha comigo neste cantinho do quadro aqui. Esse organograma estrutural, ele está indicando pra gente a nossa estrutura paragrafal de introdução, tá? Então isso significa basicamente que dentro dessa chavezinha aqui, a gente vai imaginar que é o nosso parágrafo de introdução desenvolvido por meio de tópicos específicos. Cada um desses tópicos vai representar pra gente um período da nossa introdução, beleza? Dentro da nossa introdução modelo Enem, o nosso primeiro tópico, gente, ele é chamado de tópico frasal. O que é um tópico frasal? Como o próprio nome já sugere, ele é a declaração inicial. Vou até falar de frente para a câmera para não correr o risco de pegar errado essa minha fala. O tópico frasal ele é uma declaração inicial que dá a ideia resumitiva do parágrafo, ou seja, em geral nós utilizamos o tópico frasal para fazer a apresentação do tema. Entretanto, aqui na nossa redação modelo Enem, gente, por meio de análises de redação nota 1000, por exemplo, muita redação nota 1000, redações que têm notas satisfatórias, ou seja, notas acima de 900, o tópico frasal ele não é utilizado apenas e tão somente para apresentar o tema. Falando do nosso tópico frasal, né, que foi o que a gente parou no raciocínio, o tópico frasal ele indica aquela declaração inicial, ou seja, a frase resumitiva do parágrafo, é a primeira coisa que vai aparecer no nosso parágrafo. Entretanto, na redação modelo Enem, o tópico frasal ele não se limita ao tema, ele não se limita à apresentação do tema. Como é que nós vamos organizar, portanto, esse tópico frasal aqui dentro da nossa redação modelo Enem? O tópico frasal, gente, ele vai ser o momento que nós vamos apresentar o repertório sociocultural da introdução, tá? Então, esse repertório sociocultural no parágrafo de introdução, ele vai ser a primeira coisa que vai aparecer no nosso texto. Como é que a gente vai organizar esse repertório sociocultural? Eu já tinha falado com vocês rapidinho lá na nossa aula inaugural que o repertório sociocultural ele se refere à bagagem, ao nosso conhecimento de mundo, ou seja, as informações que nós temos aí de várias áreas do conhecimento, várias áreas do saber, e nós utilizamos esses conhecimentos como analogia aqui dentro da nossa dissertação, tá? Como é que a gente vai organizar esse repertório dentro desse texto e dentro de cada um dos nossos temas? Primeira coisa, a gente precisa da bagagem, né? Então não tem como nós estabelecermos um repertório sociocultural, sendo que a gente não tem repertório nenhum, sendo que a gente não tem conhecimento nenhum. Isso vem, gente, de leitura, isso vem de escrita, isso vem de conhecimentos gerais, de atualidades, de leitura de jornais, leitura de revistas e de tudo aquilo que a gente aprende na nossa educação formal, ou seja, alusões históricas, geográficas, filosóficas, sociológicas, tudo isso a gente também vai englobar como repertório sociocultural. Aqui no meu exemplo, vocês vão perceber que eu usei como repertório sociocultural a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa lei máxima que rege aqui o nosso país.
Entretanto, não existiria essa obrigatoriedade. A gente poderia ter começado aqui, por exemplo, com uma citação direta. Eu já comecei a minha redação do Enem de 2018, eu comecei com uma citação direta, eu usei o René Descartes, daí eu comecei o meu texto. Penso, logo existo. Foi a primeira coisa que eu escrevi no meu texto. Não estava errado, eu tirei 980 nessa redação. Isso significa, portanto, que o repertório que nós vamos encaixar, ele é completamente dependente do nosso tema e eixo temático. Então nós temos que ter esse bom senso, termos o repertório sociocultural, ou seja, a gente precisa ir adquirindo esses conhecimentos ao longo do nosso tempo juntos, e além de nós adquirirmos esses conhecimentos, a gente tem que saber como e quando aplicá-los, tem que ter um momento oportuno para aplicá-los. E tudo isso depende apenas e tão somente do nosso tempo, tá? Mesmo assim, existem certos repertórios que são considerados repertórios coringa. A gente vai descobrir isso também ao longo do nosso tempo juntos, tá? Esse primeiro repertório que eu mostrei pra vocês, ele é bastante coringa, ele cabe em vários temas diferentes, porque ele fala sobre garantias fundamentais, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Falamos então que a primeira coisa que se escreve dentro de uma dissertação modelo Enem é o repertório sociocultural ali no nosso tópico frasal. Fechado. Qual é o segundo período que nós vamos encaixar dentro de uma introdução modelo Enem? O segundo período, gente, ele se refere ao tema propriamente dito, tá? Então aqui é o momento do nosso parágrafo de introdução que nós vamos contextualizar o tema ao repertório. Porque raciocina comigo, introdução serve para a gente apresentar o tema para o nosso leitor. Até agora a gente ainda não tinha apresentado o tema, a gente utilizou um repertório que ainda não falava nada a respeito do tema. Nós temos a obrigação de utilizar o próximo período para explicarmos o tema. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós podemos ter a característica de fuga parcial ao tema. Ou seja, é o tangenciamento do tema, é quando a gente fala brevemente ou quase nada sobre ele, tudo bem? Então nós temos a obrigação, aqui no segundo período, de explicarmos aí e apresentarmos esse tema para o leitor. O último período de uma introdução, mas não menos importante, muito pelo contrário, é um dos períodos mais importantes aqui do parágrafo de introdução, é a nossa tese, tá? A nossa tese, gente, é a nossa opinião, ou seja, é o ponto de vista que vai ser defendido ao longo do nosso texto como um todo, tá? A tese, gente, ela é um elemento norteador importantíssimo. Por quê? A tese, ela é dividida em dois elementos que nós vamos chamar de argumentos selecionados, ou seleção de argumentos. O que vai ser e como que vai ser essa seleção de argumentos? É bastante simples. A nossa tese, gente, ela é a nossa opinião. Olha o raciocínio. Nós temos que opinar, que formular um ponto de vista a respeito de algo. Que algo é esse? O nosso tema. Ou o nosso eixo temático, não está escrito aqui mais, mas aqui eu estou utilizando o tema da redação Enem 2019, tá? Do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nós temos esse tema e a gente precisa formular um ponto de vista a respeito dele. Eu tinha falado para vocês na nossa aula anterior que o tema do Enem é sempre um problema ou uma treta, não é isso? Todo problema, gente, ele tem duas características comuns. Quais características comuns são essas? Todo e qualquer tema tem causa e consequência. Todo e qualquer problema, toda e qualquer treta vai ter causa e consequência. Como é que nós vamos organizar o nosso raciocínio, ou o nosso ponto de vista, a nossa tese, a nossa opinião a respeito desse problema, a respeito dessa treta? Nós vamos investigar duas possíveis causas para que exista esse problema de ordem social. Carol, por que a gente foca nas causas e não nas consequências? Porque as consequências, gente, elas já são o resultado daquele problema. A gente não apresenta o resultado de um problema já no parágrafo introdutório, vocês concordam comigo? Então nós vamos focar na nossa tese em pelo menos duas causas para que exista esse problema que a gente chama de tema, tudo bem? Para essas duas causas, gente, nós damos o nome de argumentos selecionados. Então, a nossa opinião, ela vai ter um argumento 1 e ela vai ter um argumento 2.
argumento 1 e argumento 2, nós estamos chamando aqui de causas para esse problema, elementos que potencializam esse impasse. Tudo bem? Então, até agora nós já combinamos que um parágrafo introdutório tem pelo menos 3 períodos. O primeiro período é um tópico frasal com repertório, o segundo período é a contextualização do tema e o terceiro período é a apresentação da tese, como a gente pode ver no exemplo que eu coloquei aqui ao lado, tá? Percebam, gente, que o meu primeiro período, ele já começou com o meu repertório, então eu falei assim para o meu leitor. A Carta Magna Brasileira, promulgada em 1988, tem como garantia fundamental o direito à cultura. Até agora, gente, nesse tópico frasal, a gente nem citou cinema. A gente falou rapidinho sobre cultura, mas poderia ser qualquer outra manifestação cultural. Qual é a nossa obrigação, portanto? É explicar para o leitor que manifestação cultural é essa, o que é que tem acontecido a respeito desse direito à cultura, e aí a gente explica para o leitor logo aqui em seguida. Olha o pulo do gato. Vocês perceberam que eu coloquei aqui um conectivo bastante específico para começar o meu segundo período? Que tipo de conectivo é esse que eu coloquei aqui para vocês? É um conector adversativo. O que isso significa? Significa que a ideia que eu vou apresentar no período imediatamente anterior é uma ideia oposta, ou melhor, no período imediatamente posterior, é uma ideia oposta àquela que eu apresentei no meu período imediatamente anterior. Por que a gente faz isso? Para deixar claro para o leitor que meu tema é um problema. Olha o que eu falei para ele. Cara, seria maravilhoso que a nossa Carta Magna funcionasse da forma com que está lá no papel, da forma que tinha que ser. Garantir a todos o direito à cultura. Mas aí eu falo para o meu leitor, olha, entretanto, não é bem isso que ocorre. Quando se pensa a respeito do quê? Daí a gente encaixa o tema. Não é isso que a gente vai fazer aqui no segundo período? Contextualizar o tema com o nosso repertório? É isso que a gente faz pelo leitor nesse período. Entretanto, não é isso que ocorre quando se fala a respeito da acessibilidade do brasileiro à sétima arte. Aí seu leitor já pensou, cara, entendi. Então esse que é o tema e é sobre isso que vai ser tratado dentro desse texto.